Muito boa noite, seja muito bem-vindo a mais uma Quarta Viva da PIB do Parque Anchieta. Eu queria dizer que é um prazer a gente estar aqui junto hoje e que em nome de Jesus hoje você receba algo da parte de Deus, que você louve, que você adore e que você seja edificado. Nós somos a PIB do Parque Anchieta. Se você ainda não fez isso, segue a nossa igreja nas suas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela agora nesse momento. Não se esqueça que na nossa descrição nós temos um link onde você pode deixar o seu nome e o seu pedido de oração. A nossa igreja quer orar por você, a nossa igreja quer te acolher, quer abençoar a sua vida, então não perca tempo. Se você também não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, não demore e peça para fazer parte, para que você fique por dentro de todas as programações da nossa igreja. Seja bem-vindo à Quarta Viva da PIB do Parque Anchieta. Lucas, capítulo 5, versículo 24, diz assim para nós: E ficando elas atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: Por que buscam entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. O Senhor ressuscitou, Ele está vivo. E porque Ele está vivo, nós podemos ter a certeza de que teremos um amanhã abençoado. Ele vive, Ele não está morto. Louve a Deus com a gente, junto com essa canção. E durante esse meu louvor, vai estar aparecendo aqui na tela um QR Code, onde você pode fazer o depósito do seu dízimo e da sua oferta. Caso você não consiga ver QR Code, nós temos todos os dados aqui na nossa descrição, para que você possa contribuir com essa obra. Vem com a gente. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Se coloca de pé, vamos cantar esse louvor junto.
terei vitória, verei agora o meu Jesus que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Cante com todo o seu coração, porque Ele vive, porque Ele vive. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos aqueles que se conectam a nós nessa quarta viva em forma de live, diferente, porém com o mesmo propósito, que é exaltarmos, glorificarmos o nome do nosso Deus, não só nessa quarta viva, mas em qualquer dia e em qualquer local em que esta celebração encontrar-se com a sua vida, que Deus ministre poderosamente ao seu coração, como já tem feito por meio desses louvores, desse momento de oração poderoso, onde certamente Deus pôde ouvir o nosso clamor por um a um dos pedidos que foram colocados no nosso chat. Por que assuntos, por que áreas, por que temas você tem um interesse diferenciado? Que tipo de conhecimento, de informação, de conteúdo te atrai, que brilha aos teus olhos, ou os seus olhos saltam quando você se depara com esses assuntos, com esses temas, com esses conteúdos? Em que áreas você pensa em se especializar? Aliás, se as pessoas fossem falar de você, te intitulariam como especialista, como profundo conhecedor de que conteúdos e de que temas? Por essas quartas vivas, nós temos desenvolvido uma série sobre levar a sério a palavra, com base em Tiago, capítulo 1, versículos de 21 a 25, que dizem assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Verso 22: tornai-vos, pois, praticantes e não somente ouvintes da palavra, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla num espelho o seu rosto natural,
pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. O nosso ponto, na verdade, é o seu relacionamento com a Bíblia, o quanto ela é importante, o quanto ela é valiosa e de que maneira você a tem recebido e se relacionado com ela, com que espírito, com que avidez, com que interesse e qual o efeito dessa palavra sobre a sua vida. Na verdade, há dois objetivos aqui. Um é de uma revivificação, um reavivamento do seu relacionamento, uma revalorização do seu relacionamento com a palavra, ou a intensificação, caso você esteja se relacionando com ela de maneira adequada, uma vez que nós, cristãos, nos dizemos seguidores, fiéis cumpridores, nos dizemos cumpridores da palavra de Deus, e isso precisa ter demonstrado por algumas atitudes. Na primeira ocasião, nós falamos da parte B do versículo 21 de Tiago, capítulo 2, que diz: acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Na ocasião, a ênfase era nos rendermos, em vez de justificarmos ou de terceirizarmos os propósitos da palavra, ela se aplica a alguém. Em vez de racionalizarmos, em vez de questionarmos a palavra, não é bem assim, será que é isso mesmo? A ideia era que nós humildemente a recebêssemos, e nós até usamos a ilustração de como que um cavalo, permitam-me essa comparação, se fôssemos um cavalo, mas não aquele cavalo rebelde, sobre o qual alguém monta e relincha e pula e joga o montador fora, não, aquele cavalo manso, humilde, que admite aquele que monta sobre ele, a palavra montando sobre ele, e mais do que montar, ele que o conduz pelo caminho que esse cavalo deve seguir. Nós usamos essa ilustração. Na segunda ocasião, nós falamos do verso 2, ou 22 ao 24, que fala sobre a necessidade de sermos praticantes. Lembram? Eu falei que nós não podemos olhar para a palavra como alguém que olha para o espelho num intuito, pelo menos pretensiosamente, de se corrigir, de ajustar a sua aparência, e a palavra deve servir para o ajuste de nossa vida, mas que depois sai da frente do espelho, ou seja, deixa a palavra, deixa o texto e não faz os ajustes necessários. Eu até contei a história marcante na minha vida de um novo convertido, que foi um domingo na IBD, o primeiro domingo na IBD, ficou extasiado, interessado, admirado da lição bíblica, e no domingo seguinte foi de novo, mas se frustrou, porque após a aula, ele chegou para mim e disse: Ricardo, nós não deveríamos ter primeiro praticado, essa aula não seria para perguntar quem conseguiu praticar e viver aquela palavra, antes de passar para a lição seguinte? Então, falamos sobre a necessidade de que nós não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. E hoje, eu quero finalizar essa série falando sobre a demonstração de real interesse da palavra. Isso nós fazemos considerando a palavra atentamente, conforme diz o versículo 25. Essa expressão, mas aquele que a considera atentamente, na versão na NVI fala, um fala considera, outro atenta para ela. Essa expressão, ela é muito interessante, que é mais do que um contato superficial com a palavra. É como se Tiago estivesse falando que o nosso interesse, o nosso real interesse pela palavra fosse demonstrado por uma fixação, por um desejo incontido, por um romper barreiras e obstáculos para compreender, para pescar, para perscrutar, para garimpar, para exumar, para descobrir aquilo que o conteúdo dessa palavra quer nos trazer. Você já passou por um acidente de trânsito? O trânsito está interrompido e de repente você vê que tem um acidente. Essa palavra, aquele que atenta, aquele que considera,
É como se fosse alguém que quer ver o que está acontecendo, e você fica torcendo para que os carros que estão na frente do acidente passem, para que você consiga ver o que aconteceu, se tem alguém caído, com que nível de intensidade foi o acidente, como amassou aquele carro. Mais especificamente, esse texto está querendo dizer o seguinte, que aquele que considera a palavra é como alguém que está numa parte alta da casa, e diante dele tem um parapeito, uma mureta, e de repente passa alguma coisa lá embaixo, uma turba, uma procissão, ele ouve um barulho, ele está tão interessado para ver com detalhes o que está acontecendo, é como se fosse aquele fofoqueiro, aquela pessoa que tem interesse, o que está acontecendo ali, que ele se debruça, ele se pendura na mureta, ou se houver alguém na frente dele, ele sai da frente, eu quero ver o que está acontecendo. É como se ele dissesse, o meu interesse pela palavra é tão grande, que eu vou vencer os obstáculos, para ver o que está acontecendo lá, o que ela está dizendo. É alguém que pesquisa, é alguém que questiona, é alguém que compara, é alguém que confronta a realidade da palavra com o seu dia a dia. Ou seja, é mais do que somente ler, do que ouvir esse sermão, essa palavra nessa quarta viva, de que ter um contato superficial com o texto bíblico. É claro que isso já é um diferencial, queridos. A pessoa que lê a palavra já é uma bênção, que nós estamos vivendo dias em que poucos se interessam, separam tempo para ler. É claro que alguém que vem a uma escola bíblica, alguém que vai a um culto, que ouve uma mensagem no YouTube, já está fazendo algo diferenciado. Mas o que Tiago está falando aqui é algo mais. É alguém que realmente está querendo descobrir algo fundo. Ele lê, se necessário ele relê, ele medita, ele rumina, ele reflete, ele investiga atenciosa e cuidadosamente os conteúdos dessa palavra. É como os discípulos que, quando ouviam uma parábola, perguntavam: Jesus, me diz o que significa, eu quero compreender aquilo que você fala por enigmas às outras pessoas. E essa é uma perspectiva, queridos, que Deus traz para o ser humano em relação à sua palavra desde o Velho Testamento. É o que nós observamos, por exemplo, em Deuteronômio 26:16, que diz assim: hoje o Senhor teu Deus ordenou que obedeçam a todos esses decretos e estatutos. E olha o final desse versículo 16 de Deuteronômio 26: cumpram-nos cuidadosamente ou atentamente, como diz a NVI, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Eu diria que são como que duas faces de uma mesma moeda. Por um lado, você lê a palavra e fica se questionando o tempo todo como ela se aplica à minha vida, o que Deus está querendo me dizer, alguma orientação, algum direcionamento, algo que eu tenho que passar a fazer a partir desse texto, algo que eu tenho que deixar de fazer a partir dessa lição, o que Deus está querendo modificar na minha vida, na minha história, como isso se aplica às minhas circunstâncias, às áreas mais diversas da minha vida, aos meus relacionamentos, aos eventos, às situações, à minha realidade pessoal. Esse é um dos lados dessa moeda. Mas esse olhar cuidadoso e atentamente tem um outro aspecto também. É como se você andasse, como que neuroticamente na sua vida, pensando como a Bíblia se aplica a cada evento, a cada momento, a cada circunstância, como algum princípio bíblico se aplicaria a uma conversa, a uma atividade no trabalho, a um momento de lazer, a algum pensamento, a algum sentimento just in time, naquele momento. Que palavra, que ensinamento, que princípio bíblico se aplica àquele evento da sua vida. Mas é óbvio, querido, que essa perspectiva, esse desejo, esse interesse, essa atenção, esse cuidado, ele enfrenta muitos obstáculos, muitas oposições. Então, por isso que o texto diz que nela persevera, porque são opositores tanto internos, ruídos internos, quanto externos, que querem impedir, que são obstáculos para que nós não percebamos exatamente o que a palavra quer nos dizer. Mas aquele que realmente leva a sério a palavra, transpõe esses diversos obstáculos e persevera, e resiste às oposições, e salta como que se esforçando por sobre os obstáculos, para abstrair
as verdades da palavra. Por exemplo, aquele celular, né, que vibra na hora que você está lendo a palavra, ouvindo a mensagem. É aquela ansiedade para atualizar a rede social, a sua, ou se atualizar as redes sociais a respeito das redes sociais dos outros. É aquela agenda apertada que coloca um pequeno momento para a leitura, para o estudo da palavra. Aliás, conversava com um jovem ainda há pouco antes de vir para a igreja e ele me falou sobre um pastor que questionava por que os jovens, especificamente, eu sei que isso não se aplica apenas aos jovens, não aproveitam os momentos vagos para ler a palavra. Eu falava, não, Felipe, não são os momentos vagos, ele precisa separar tempo exclusivo, local específico para atentar para a palavra. Se ele não tiver tempo adequado, ele vai ler com pressa e não vai conseguir descortinar os tesouros preciosos presentes nessa palavra. Então, você tem o obstáculo do tempo, nessa agenda tão cheia, tão ensoberbada, ambientes difíceis de concentração, interrupções de parentes, de colegas, de músicas, de barulhos, enfim, existem tantos obstáculos internos ou externos que precisam ser superados. Por isso que Tiago fala, é aquele que supera os obstáculos e persevera tanto na busca pela compreensão quanto na busca pela prática, pela aplicação dessa palavra em sua vida. Existem dois motivos para que alguém realmente leve a sério, atente, supere os obstáculos e persevere em seguir a palavra. E Tiago, ele entende muito bem que, primeiro, é porque trata-se da lei perfeita, a lei da liberdade. Tiago alcançou essa compreensão. E como você enxerga a palavra? Qual é o status que tem a palavra? Qual é o prestígio da palavra na sua vida? É essa resposta que vai levar você a atentar, a realmente perseverar na busca pelos seus tesouros preciosos. Moisés entendia, orientado por Deus, o valor da palavra, porque lá em Deuteronômio, capítulo 32, ele diz o seguinte: levem a sério todas as advertências que hoje lhes dei. E o versículo 46, olha que coisa interessante, ele diz assim: não são palavras vazias, e completa, são a vida de vocês. Olha que status, de que prestígio gozava a palavra, gozavam os mandamentos de Deus na perspectiva de Moisés. Então, primeiro, porque ela é a lei perfeita porque ela é sem falhas, ela aborda cirurgicamente, queridos, cada área essencial da existência humana, minha e tua. As verdades da palavra são a lei perfeita, porque ela trata com perfeição cada aspecto da vida. Eu desafio você a apontar uma colocação sequer bíblica que não seja perfeita e que não, desde que adequadamente, claro, interpretada, compreendida e aplicada. Ela é a lei perfeita, diz Tiago, e ela é a lei da liberdade. Porque aqueles que são alcançados por essa palavra são libertos das amarras, do pecado, da cegueira, de relacionamentos tóxicos. A palavra liberta, a palavra rema que toca no seu coração, ela te liberta de muitas amarras, de muita escravidão. Então, primeiro, porque ela é lei perfeita e lei da liberdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E finalmente, porque essa postura de atentar para a palavra, de desejá-la, de superar obstáculos, de perseverar na busca por seu real significado e sua real aplicação na vida, é isso que resulta em sucesso. Veja que nós cantamos: seguro estou em ti, tu és o Deus de amor, e nós finalizamos esse cântico dizendo: a tua palavra, ó Deus, o quê? Que me fará vencer. Tiago diz que é bem-aventurado naquilo que realizar. Aquele que persevera, que atenta, ele será bem-sucedido. Foi o que Deus disse a Josué: olha, não se aparte do livro dessa lei, pois será bem-sucedido em todas as suas ações. Foi isso que o salmista disse: não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na sua lei, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como a árvore plantada junto e aquilo tudo, e tudo quanto fizer prosperará.
A palavra, ela resulta em coisas maravilhosas para as nossas vidas, se cremos na palavra como verdadeira, e eu acredito que você crê nisso, você atenta para ela, você se interessa, você não é apenas um leitor. Aliás, eu desafio você a encontrar uma orientação para que você apenas leia a Bíblia. Não, é meditar, é não se apartar, é se alimentar dessa palavra, é superar os obstáculos para abstrair as pérolas, os tesouros preciosos. E aí, como diz Deuteronômio 29, as promessas do Senhor são maravilhosas para os que cumprem as suas palavras. Sigam fielmente os termos desta aliança, para que vocês prosperem em tudo o que fizerem. Eu finalizo dizendo o seguinte: eu estive na casa de uma senhora, Dona Kátia, e ela me mostrou o ateliê daquelas bonecas Reborn. Já ouviram falar? E se eu não soubesse que ela produz essas bonecas, uma que estava no colo da nora dela, para mim era uma criança perfeita, e ela me mostrou com muita propriedade cada detalhe técnico da produção da boneca Reborn. Muito interessante, desde o tipo de tecido, o tipo de gel, o tipo de fio de cabelo, cada fio de cabelo de carneiro tecido, ou seja, ela me mostrou tecnicamente como ela é especialista no assunto. E você? Em que você é especialista? Que assunto você domina? Que tema te faz buscar profundamente conhecimento? Um arqueólogo, quando ele descobre um sítio, ele quer escavar tudo e descobrir tudo que tem ali soterrado, porque ele entende aquilo como um tesouro precioso. Eu quero desafiar você, membro da PIBPA, e você que assiste essa mensagem, a levar a sério a palavra, atentando, buscando se aprofundar nela, para descobrir os tesouros preciosos que Deus tem para a sua vida, porque essa é a lei perfeita, é essa a verdade que te liberta, é ela que vai fazer você ser bem sucedido em todas as coisas. Deus tem muito a trabalhar na sua vida, a partir do momento em que você levar a sério a sua palavra. E assim eu finalizo essa série de mensagens sobre levando a sério a palavra de Deus. Vamos orar? Muito obrigado, Pai querido, porque nessa quarta viva nós finalizamos a abordagem de um assunto tão importante, que é levar a sério a Tua palavra. Que o Teu Espírito fale melhor a cada coração, e que a partir de hoje as pessoas que ouvem essa mensagem renovem o seu compromisso de não apenas serem leitores, mas profundamente interessados em pesquisar, em conhecer, em se alimentar, em descobrir as pérolas preciosas e aplicar a sua palavra às suas vidas. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.